Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco do processo da Revolução Industrial. Os impactos econômicos durante esse período tão importante para a história da humanidade. Vamos lá? A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. O avanço tecnológico, característico da Revolução Industrial, permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isso é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas, como a spin jane, spin frame, water frame e spin mule foram criadas para tecer fios. Na imagem aí, a gente observa, essa é uma spin mule. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente exigiria a utilização de várias pessoas. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação de locomotivas e de estradas de ferro, que a partir das décadas de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias, ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção das mercadorias. O trabalhador na Revolução Industrial. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem as jornadas eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina e muitos perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos também e não receberiam seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Durante esse movimento, durante esse momento aí da história, surgem alguns movimentos que se opõem a essa dinâmica do trabalho industrial que é extenuante e é profundamente maléfico para o trabalhador. Dentre esses movimentos, os mais famosos, a gente tem aí o cartismo e o ludismo, Dois grandes movimentos de trabalhadores, surgiram dessas organizações, Foram o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816, e a sua estratégia consistia em invadir fábricas e destruir as máquinas, Eles eram chamados de quebradores de máquinas também. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, elas deveriam ser destruídas. O movimento cartista, por sua vez, surgiu na década de 1830 e lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores na Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal, masculino, o voto, Isso é, o direito que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam, que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. Houve uma superação, do movimento ludista, o entendimento de que a máquina não era culpada, mas a culpa seria da dinâmica industrial, do patrão, da obtenção cada vez mais gananciosa por lucros cada vez mais altos.
A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistadas por trabalhadores, foi a redução de jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo. A mobilização de trabalhadores enquanto classe, isso é, pobres, os proletários, não foi um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial. Nas palavras do Eric Hobsbawm, um grande historiador, dos principais analistas aí do período, o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores aconteceu porque a Revolução Francesa deu-lhes confiança para isso, enquanto a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. Então, a gente observa lá que os ideais da Revolução Francesa é observado pelo Hobsbawm como um aporte, para que as gerações futuras, lutassem pelos seus direitos. As consequências da Revolução Industrial. De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico industrial, como também as relações sociais. As relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período, houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, a produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. A segunda Revolução Industrial teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa, em bem menos tempo também. Consequentemente, o aumento do comércio e a modificação dos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando, então, economicamente diversos outros países. A expansão territorial, e a exploração de matérias-primas. O avanço no transporte possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades, e com elas também os problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego e aumento da mão de obra barata e novas relações de trabalho. A terceira Revolução Industrial, e a nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitaram avanços na medicina, Invenção de robôs capazes de fazer trabalho extremamente minuciosos, e preciso. Houve avanços na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, bem como a diminuição das distâncias entre povos, e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro consolidou-se e houve um aumento, do número de empresas multinacionais. E, não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo transformaram o modo como o homem relaciona-se com o meio, A apropriação dos recursos naturais, para viabilizar as produções e os avanços, tecnocientíficos têm causado grande impacto. Podemos ver principalmente 3 mudanças significativas. Primeiro, nas relações sociais, o trabalho e o dinheiro, o salário e o lucro, passam a controlar parte das relações sociais. Segundo, tecnológicas, com o uso de fontes de energia cada vez mais potentes, a mecanização e automatização crescente do trabalho e da vida extra-trabalho. E terceiro, no meio ambiente, as relações entre homem, e com a natureza, são modificadas. Existem inúmeros dados, que indicam a degradação do meio ambiente a partir da primeira Revolução Industrial. Lá durante o processo, aquele crescente ali na primeira Revolução Industrial, a gente tem aí praticamente a inviabilização, a poluição total do rio Tâmisa, lá no centro de Londres, que já foi despoluído, Ao longo desse processo, embora, seja muito agressivo para a natureza, a gente já tem aí
numa época mais moderna, ali na terceira Revolução Industrial, a preocupação com a degradação do meio ambiente, né? A gente tem aí o Protocolo de Quioto, né, que obrigava que as nações assinassem, né, o compromisso, né, de não poluir mais o meio ambiente, a preocupação aí com a camada de ozônio, né, a modificação no processo aí de produção, reutilização de água, a instalação de filtros, né, para evitar poluentes na atmosfera, né, são, né, observados aí durante a terceira Revolução Industrial, uma fase mais moderna, né, desse processo. A gente observa também, né, a transformação nas relações sociais. O Hobsbawm, ele fala, né, dessa terceira Revolução Industrial, fala da questão da fetichização, né, da mercadoria, né, a mercadoria, ela ganha um valor próprio, né, e muitas vezes excedente. A gente tem aí o máximo, aí, o iPhone, né, todo mundo quer ter um iPhone, né, um telefone inteligente, ele passa a ser uma categoria, ele é um telefone, mas ele passa a ser uma categoria diferente, né? Ele tem um status diferente. As relações de trabalho também, né? E relações sociais, elas praticamente se misturam, né? Você precisa sempre produzir a sua própria existência, mas agora você precisa produzir a sua existência e além da sua existência, você quer produzir, né, a sua renda para você ganhar, né, você poder adquirir coisas, né, você quer um carro do ano, você quer trocar de telefone todo ano, né, essas relações de consumo, elas vão surgindo a partir do processo, né, que surge lá na Revolução Industrial. Vamos estudar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Durante a Revolução Industrial, uma ferramenta ganha bastante importância para o controle do trabalho e dos trabalhadores. Estamos, né, nos referindo a A. Câmeras de segurança. B. Bússola. C. Relógio. D. Pelourinho. A resposta certa é o relógio, né? A partir do movimento, né, de trabalhadores nas fábricas, era muito importante controlar o tempo, principalmente o tempo do descanso do trabalhador, né? A hora da saída, a hora da entrada, né? E quanto tempo ele demorava para produzir determinadas, né, quantidade X de mercadoria. Então, nessa fase aí da primeira Revolução Industrial, o relógio, né, vai se tornando aí um artigo de necessidade. Vamos lá, outra questão. Sob o controle do tempo e a situação dos trabalhadores na Inglaterra do século XVIII, né, assinale a alternativa correta. Letra A. O controle da produção na fábrica ela era realizado pelo ajuste dos mecanismos aos relógios biológicos dos trabalhadores. Letra B. As condições de trabalho eram insalubres, motivo pelo qual muitos trabalhadores adoeciam ou faleciam. Letra C. Os luditas concordavam com o uso da máquina, acreditando que desta forma conseguiriam mais postos de trabalho. E letra D. O trabalho de mulheres e crianças valorizado da mesma forma que o trabalho de um homem adulto. Resposta correta é a letra B, né? As condições de trabalho eram insalubres, né? Motivo pelo qual muitos trabalhadores adoeciam ou faleciam. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.